No segundo tópico, dons de curar. Por que dons está no plural? Porque de forma sobrenatural pode curar qualquer tipo de enfermidade, mas quem cura é Deus. Então não tem por que alguém achar-se melhor do que os outros por Deus usá-lo com este dom. Tudo é para a glória de Deus e crescimento do reino. Às vezes, Deus cura soberanamente, mas em alguns casos, a cura depende da fé do enfermo. Quem ora é apenas um agente e às vezes a fé de quem ora, somada com a fé do doente, ocorre o milagre também. Não podemos ter medo de orar por um enfermo, seja qual for a sua enfermidade. Às vezes no culto tem uma pessoa paralítica ou cancerosa ou com outra doença, perigosa, e nós temos medo de chamar essas pessoas para orarmos por elas e nós sermos decepcionados, elas não alcançarem a cura. Nós não podemos ter medo de orar pelas pessoas, porque quem opera o milagre não somos nós, quem opera o milagre é Deus. Então, desde uma simples dor de cabeça a uma paralisia extrema de nascimento, Deus, Ele é poderoso para curar. Mas nós precisamos ter o dom da fé e crer que Deus é poderoso para fazer este milagre. E isso desde que a pessoa creia na cura divina. Não adianta você orar por uma pessoa que ela não crê no milagre e que ela não crê na cura divina. E nem a pessoa que está orando. Se ela não crê no milagre, se ela não crê na cura divina, ela está orando em vão. Você pode pensar, já orei para alguns doentes e eles não foram curados. Vou desistir de orar por eles. Nós não podemos desistir de orar pelas pessoas, porque quem opera um milagre é Deus, e Ele opera segundo a fé do doente. Aí sim o doente pode ser curado. E muitas das vezes a incredulidade do doente ou de quem ora é impedimento para o milagre. No Antigo Testamento, Deus se manifestou como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A cura das enfermidades e a ausência delas estava atrelada à obediência a Deus para o povo de Israel. Nós temos alguns exemplos, o rei Uzias, o rei de Judá, e também o rei Asa. Todos ficaram doentes por causa da sua desobediência à palavra de Deus. Deus dotou a igreja de dons para confirmação da pregação do Evangelho, como demonstração da chegada do reino de Deus. Nós devemos orar como os discípulos oraram, para que Deus nos capacite a pregar o Evangelho corajosamente e estenda as mãos para curar e realizar sinais e maravilhas. Hoje a igreja, os crentes de um modo geral, nós estamos sendo, as pessoas estão fazendo duras críticas a respeito da situação que nós estamos vivendo hoje e por que nós não curamos todos os que estão com esta doença. É porque eles não entendem de fato como é o agir de Deus e o mover de Deus para que as pessoas sejam curadas. Nós precisamos orar pedindo a Deus encorajamento para nós pregarmos o Evangelho e estendermos as mãos para realizar sinais e maravilhas. Mas infelizmente muitos de nós queremos ficar somente entre quatro paredes e orando para os enfermos que vão ali ao nosso encontro, quando na verdade a ordem de Jesus foi que nós fôssemos ao encontro destas pessoas. E talvez isso seja um dos motivos que nós não estamos vendo tantos milagres. Se você não crê na cura divina, se você não crê nos dons de curar, ore e peça a Deus a fé como dom, para que você creia na cura divina, porque ela existe.
eu sou testemunha de diversos milagres que Jesus já operou. No Novo Testamento, Jesus, ele é o nosso médico, ele é o nosso Senhor que sara. E a cura divina, ela está incluída na obra expiatória de Cristo. E não somente a cura física, mas a cura espiritual e a cura também emocional. Deus, ele quer nos curar por completo. Ele preocupa-se não só com a minha alma, com o meu espírito, mas ele se preocupa também com a saúde e com o bem-estar do nosso corpo físico. Então Deus se preocupa com o nosso todo e não apenas com uma parte. Todas as bênçãos que recebemos, elas provêm da cruz, do sacrifício de Jesus. No livro de Isaías está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É claro que nem todos serão curados. No tempo de Jesus, nem todos mortos ressuscitaram, nem todos paralíticos levantaram, nem todos cegos foram curados. E o mesmo acontece hoje. Mas nós precisamos continuar crendo e orando para que as pessoas sejam restabelecidas do seu estado de doença. No ponto 2, a redenção e a cura. Qual a origem do nosso sofrimento e das enfermidades? Onde tudo começou? Quando nós voltamos ao Éden, nós encontramos o início de todas as coisas. A queda, o pecado de Adão e de Eva, né? São responsáveis pelas enfermidades entrarem no mundo, pelo sofrimento entrar no mundo. E o pecado trouxe consequências horríveis à humanidade. E a doença é uma delas. A concessão dos dons de cura é para alívio dos doentes e para a glória de Deus. Aí fica uma pergunta: o crente pode adoecer? Sim, ele pode adoecer. Toda enfermidade é pecado? Não, nem toda enfermidade é pecado. Logo quando eu me converti, as pessoas tinham a concepção de que se eu adoecesse, eu tinha cometido algum pecado. Então, de imediato, eu tinha que confessar este pecado, porque talvez eu tenha pecado e por isso eu estou doente. É claro que no Novo Testamento também nós encontramos pessoas que adoecem como consequência do seu pecado. Mas nem toda doença na vida do cristão, ela é pecado. Algumas sim, elas estão atreladas ao pecado. Jesus mesmo disse isso a algumas pessoas que foram curadas por ele. Vá, não peques mais, e não peque mais para que algo pior te suceda. Então, no Novo Testamento também, nós encontramos pessoas que estavam doentes como consequência do seu pecado. Mas não é a vontade de Deus que nós fiquemos doentes. Então, por que Deus permite? Deus, ele simplesmente tolera a enfermidade, assim como ele tolera o pecado da humanidade. Mas chegará um dia a redenção do nosso corpo e estaremos para sempre livres de qualquer dor. Nós iremos para o céu, para um lugar de alegria, onde não haverá dons espirituais, onde não haverá tristeza, onde não haverá enfermidade, e nós estaremos para sempre com o nosso Deus. A cura, ela não é como os charlatões da fé pregam que sejam. A cura, ela tem propósito, e ela é um propósito de Deus. Mas uma coisa nós precisamos entender: nem todos serão curados, e nem todo dia Deus cura. Por isso nós não podemos determinar um culto, um dia de culto, para culto de milagres, para culto de curas, para culto de revelações, porque quem opera é Deus, o milagre. E Deus não marca na agenda o dia que Ele vai curar, né? Então as pessoas têm caído neste erro de marcar culto de cura. A cura de uma doença, ela pode ser por intermédio da ciência, da sabedoria que Deus dá aos homens e mulheres para descobrirem remédios
que cure de verdade. Então não é pecado você tomar remédio, não é pecado você ir ao médico, não tem nada a ver com pecado você estar doente. Um cristão, ele pode sim adoecer e até morrer desta enfermidade. E existem remédios que aumentam a expectativa de vida e qualidade de vida de algumas pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu já soube de casos muito tristes de pessoas que precisam tomar remédios controlados e alguns charlatões, elas mandam que essas pessoas, mesmo sem atestar a cura da pessoa, ela manda que a pessoa jogue seus remédios fora. Olha, isso é muito sério. Muitas pessoas precisam de remédios controlados. Se você não tem fé, continue tomando os seus remédios. E para que a pessoa deixe de tomar os seus medicamentos, ela tem que ter sido atestada a sua cura. Porque quando Deus cura, Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos ter muito cuidado quando o assunto é a nossa saúde. Então tomar remédio não é pecado. O cristão ficar doente não é motivo de se envergonhar porque você ficou doente, porque Deus permitiu essa doença em nossas vidas. O crente, ele pode ficar doente sim, porque enquanto nós estivermos debaixo desse sistema, pecaminoso, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a qualquer intempérie da vida. Nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento homens de Deus que ficaram doentes e morreram de suas enfermidades. Nós encontramos Isaac, ficou cego, debilitado na sua velhice. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Paulo tinha um espinho na carne, orou por 3 vezes e Deus não deu ele a cura. Deus disse para ele, a minha graça te basta. Nós encontramos Timóteo, nós encontramos Epafrodito e nós encontramos tantos outros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ficaram doentes e eram servos fiéis ao Deus Altíssimo. Quando na Bíblia encontramos os milagres de cura operados por Jesus, nós compreendemos então que o desejo de Deus é nos restaurar, tanto física quanto espiritualmente, a humanidade caída. Este é o desejo de Deus, restaurar o nosso corpo físico. Algumas doenças, elas têm origem demoníaca, algumas são. Nós precisamos ter discernimento de espírito para reconhecermos quando uma enfermidade é de origem demoníaca. A mulher que 18 anos andava encurvada, presa pelos demônios. E Jesus, naquele sábado, libertou aquela mulher. Ela era escrava daquela doença. Há enfermidades que é permissão divina. No caso de Jó e de Paulo, foi permissão de Deus que o diabo tocasse na carne deles. Então, eles tinham essa enfermidade com permissão de Deus. Na igreja de Corinto, alguns estavam doentes por causa do pecado de comer indignamente o corpo de Cristo. Eles não sabiam discernir o corpo e o sangue de Cristo. E Paulo diz, por isso há no meio de vós muitos fracos e doentes. E ali eles estavam não somente espiritualmente doentes, mas fisicamente eles também estavam doentes. E era por causa do pecado. Então, nós podemos orar sem medo pelos enfermos. Pois Jesus resolveu o problema da enfermidade na cruz. Ele se importa conosco, ele se importa com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Muitas pessoas, algumas, não precisam de cura física, mas ela precisa de cura emocional. Outras precisam de cura espiritual. E Jesus está à disposição para nos curar dessas enfermidades. Mas nem todos serão curados. Mas isso não pode ser uma barreira para nós deixarmos de orar. Nós não sabemos em quem o Espírito de Deus vai fazer a obra. Então, é necessário
a busca deste dom urgente em nosso meio. Mas Deus conhece o desejo do nosso coração. Qual é o real desejo de nós termos esses dons de poder? Se realmente é para expansão do reino ou se é para proveito próprio. Curar não é determinar. Nós não temos poder de determinar algo para o Criador de todas as coisas. Não é questão de aceitar a enfermidade ou não. É fé. Quando nós fazemos, é porque nós temos a fé que Deus ainda opera milagres. Não oramos por cura divina segundo a vontade de Deus. Às vezes nós vamos orar para o enfermo e falamos, seja feita segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos assim, nem sempre é porque nós estamos realmente submissos à vontade de Deus. Isso não é submissão a Deus. Isso é falta de fé, é dúvida, é não crer na intervenção sobrenatural de Deus na vida do doente. É no nome de Jesus que nós repreendemos as enfermidades, sejam elas de qualquer origem. Eu preciso ter fé e expulsar as enfermidades no nome de Jesus. Não há por que se envergonhar de ficar doente. Isso não nos desqualifica como servos de Deus. Às vezes as pessoas ficam constrangidas de falar que estão doentes ou com algum problema, porque nós servimos a Deus. As pessoas podem até nos perguntar, onde está o seu Deus, que você ainda está vivendo esse problema, que você está doente, o seu lar está desse jeito. Nós não precisamos nos envergonhar de nada. Nós também podemos adoecer, nós também podemos ter problema. O que nós não podemos é desfalecer a nossa fé e deixar de acreditar que Deus ainda realiza milagres, porque Ele é o Deus do impossível. Não há nenhuma coisa maravilhosa para o nosso Deus. Então não há doença difícil demais que Ele não possa curar. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos às enfermidades e a este mundo.